Oiê! Então, eu falava em outro vídeo com você sobre uma educação para devoção. É um assunto bastante denso, delicado, mas cheia de meandros também. Imagine você uma flor, uma rosa. Você sabe que a flor tem uma história bonita sobre a rosa. Ela é considerada a planta mais arquetipicamente equilibrada. E olha que curioso, os persas, aquela cultura que falava sobre duas grandes polaridades, sobre o Ahriman como um representante da destruição e Ahura Mazda como um deus solar. Os persas acreditavam nessa luta entre essa dualidade e eles entendiam que a bondade, os bons pensamentos, as boas ações e os bons sentimentos fariam com que a humanidade ajudasse a Ahura Mazda a combater esse negativo, esse destruidor, esse deus da destruição que é Ahriman. Bom, justamente a esse povo, estou trazendo aqui como recurso histórico, ele cultivou, não se sabe exatamente como, a rosa, de maneira que a rosa deixasse de ser aquela rosa selvagem, de apenas 5 pétalas, e passa a ser a rosa como nós a conhecemos hoje. É dito que se você tirar pétala por pétala da rosa, você vai encontrar um número múltiplo de 5. Mas por que eu estou falando da rosa? Presta atenção, se a rosa, para ela chegar naquele esplendor dessa flor tão perfeita, de 5 pontas, né, que faz alguma referência ao número 5, e isso, de certa forma, tem relação com o ser humano, a gente olha para o ser humano de braços abertos e pernas abertas e enxerga uma estrela de 5 pontas. Essa relação que se faz com a rosa é porque para dar rosa é preciso que ela esteja bem enraizada. E ela é uma comunicadora entre o céu e a terra. Então, algumas plantas elas têm muita raiz e pouca floração. Outras são fugazes, vamos dizer assim. Ela não está tão enraizada e ela tem mais caule. Então é como se a rosa ela fosse um arquétipo de uma planta perfeita, porque ela tem um equilíbrio entre o seu enraizamento na terra e aquele esplendor que é a floração de uma rosa. E no meio tem um monte de espinhos, né? Curioso. Bem, para que haja uma relação de devoção, uma relação com o mundo espiritual, é preciso que se esteja bem enraizado na terra. Não existe espiritualidade mística, puramente mística. Essa espiritualidade, ela pode ser até doentia. Para que você tenha uma relação saudável, é preciso equilíbrio. E a rosa, ela é um exemplar desse equilíbrio. Faz sentido? É preciso enraizar para fazer boa fotossíntese, para ter uma boa ligação com o sol e com o céu. Uma árvore mal enraizada é uma árvore doente. Não vai dar bons frutos, né? Aquilo que se liga com o que vem do cosmos, que é a luz do sol, ela só tem força se ela tiver raízes saudáveis. Então, todo esse tema introduziu o assunto que eu vou falar agora com vocês, que é o ritmo da criança. Uma criança que não estiver bem enraizada, e ela não vai estar enraizada, ela vai enraizar-se até os 21, 25 anos. Assim como uma planta, a criança, ela tem um processo de desenvolvimento e enraizamento na terra. Ela nasce com o seu corpinho, mas ela não está pronta. Por isso é que
tem esse período tão longo de convívio com os adultos, com os seus educadores. Não é como uma girafa, como um bezerro, que nasce e em poucos minutos está apto para fugir. E em um ano já está apto muitas vezes para viver sozinho. Alguns animais, por exemplo, né, os cachorros, já podem reproduzir em um ano. O ser humano ele é completamente diferente, ele é extremamente dependente, porque seu processo de enraizamento é muito mais longo, porque a sua complexidade neurológica é muito maior. Então, se você não ajudar essa criança a enraizar de forma saudável, ela não vai produzir frutos saudáveis. Então, essa é uma tarefa, quando a gente tem esse entendimento, a gente fica imbuído de entusiasmo e boa vontade para fazer o melhor. Não para ficar com culpa, mas para fazer de novo melhor do que a gente fez ontem. Então, vamos falar sobre um ritmo. O que tem por trás como princípio? Mais do que uma receita, faz assim, faz assado, porque cada um mora num lugar com circunstâncias diferentes e que é incabível ficar passando receita. Mas se você entender que a criança ela é como um coração, como um pulmão que tem respiração, ela tem uma ritmicidade, não é? Quando a gente olha para o nosso corpo, para o nosso organismo, e ele é uma grande fonte de sabedoria, o que a gente vê? Que um corpo saudável é um corpo que tem ritmo, tem uma ritmicidade, não é? Se alguém tiver arritmia cardíaca, ela pode ser que, né, com o tempo isso cause alguns transtornos. Se ela tiver uma falta de ritmo de respiração, mais ainda. E como que seria aplicar ritmo no ritmo de uma criança? Veja, o que o coração faz? Ele dilata, ele contrai, não é? E ele expande, ele contrai. Ele expande, ele contrai. A criança é a mesma coisa. Se você reparar, elas naturalmente elas tendem a fazer isso. Depois que corre, feito doido, e brincou, elas tendem a querer brincar dentro de casa, a pegar um livro, a ficar quietinha. Isso se ela pode correr. Porque se ela estiver cativa de uma tela, é óbvio que ela naturalmente ela não vai sair correr, porque é para além das capacidades dela, né? Ela está submetida a algo viciante que um adulto não consegue muitas vezes se livrar, muito menos a criança. Então vamos considerar aqui que ela precisa de ter momentos de expansão e momentos de se contrair. E aí a gente vai olhar como é que é o dia dessa criança. É só contração, contração, contração? E daí você acha estranho que quando ela volta para casa, ela dá aquele esperneio, ela dá aquele surto? E daí você acha que, né, precisa medicar? Não é estranho, na verdade, que bom, só demonstra que ela é uma pessoa saudável, de que ela está buscando uma compensação. Então, precisa cuidar desses momentos de contração. Quanto tempo a criança fica contraída? Uma criança pequena? Antes dos 6 anos, 5 minutos. 5 minutos é o tempo de contração. É o tempo de ver um livro, é um tempo de ouvir uma história, é o tempo de ficar sentado na mesa. São 5 minutos. Isso parece alarmante para a maioria das pessoas que já fala, mas eu fico 30 minutos, 40, 50. Antinatural. Isso é antinatural. Ela foi condicionada a fazer isso, porque a criança, ela se condiciona. O sistema nervoso, ele é plástico. Então, você consegue acomodar segundo os interesses da família, da convenção social. Você consegue. A custas de quê? Né? Da saúde do seu filho.
e da dificuldade dela mais para frente dar bons frutos. Então, mais do que colocar para ouvir histórias religiosas, que não são ruins, tá tudo certo, mas não é isso que vai levar, que vai fazer uma educação devocional. Entende que quando eu olho para a natureza da criança, eu desrespeito a natureza dela, eu estou afastando-a da possibilidade de cultivar uma relação saudável com essa transcendência, com o divino, com o simbólico. Fica muito mais difícil. Então, primeiro passo, olha para a rotina do seu filho, precisa estar em expansão. E em expansão não precisa o tempo todo estar correndo. Pode ser simplesmente estar um pouco mais no ambiente externo, fazendo uma brincadeira tranquila, brincando no balanço, estando despojado de uma atividade direcionada, né? Pode estar assim um pouquinho mais solto. Existem níveis também de expansão e contração. Existe a contração do almoço, tá ali contido e depois precisa relaxar. Não vai almoçar e fazer desenho. Vai almoçar e, né, almoça, fica um tempinho, pode ir lá, vai brincar com o cachorro, relaxa, né, e volta. Agora depois, brincou com o cachorro, agora vem fazer tarefinha, vem fazer seu desenho, vem fazer tal coisa. Então, repara só no seu dia, para ver se a criança não está só em expansão, 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 ou se está só em contração, contração, contração. Hoje, o que se vê é contração excessiva. As crianças com movimentos muito contidos, excesso de contração, excesso de atividade cognitiva. Aí elas têm muita dificuldade de expandir. E quando elas expandem, aí elas fazem de uma forma descontrolada. E assusta todo mundo e fica todo mundo achando que a criança tem algum laudo, ela precisa ter alguma coisa. Claro, se isso é contínuo, sim, é bem possível que ela desenvolva algum transtorno. Então, frutos não estão saudáveis porque a raiz não está saudável. Como é que está o ritmo aí da sua casa? Eu tenho certeza que ao ouvir isso, há um sentimento de frustração muito grande, porque existe um imperante externo que nos obriga muitas vezes a conduzir a educação da maneira como conduzimos. Nós nos percebemos muitas vezes sem escolha. Mas pensa bem, escolhas existem, mas exigem uma certa mobilização. Exige que a gente retome uma qualidade humana que nós estamos perdendo e que não deveríamos perder, que é ser um ser social. O ser humano sempre foi social, sempre viveu em clãs, em tribos, ela sempre se identificou com a sua família, com o seu povo. E é claro que isso é cada vez mais difícil, mas você pode unir-se em liberdade a partir da consciência dos afins, pessoas que querem caminhar na mesma direção que você. Mas para isso, você precisa se abrir à possibilidade. Não fique esperando o convite. Convida você. Chama um, chama outro. Amiguinho dos filhos, né? Os pais dos amiguinhos. Vai conhecendo as pessoas. Uma hora você acha quem pensa parecido, quem quer o mesmo. E aí vocês começam a estabelecer um pouco de ajuda. Não fica esperando cair do céu. Rede de apoio não cai do céu. Às vezes a gente cria a rede, a gente estabelece a partir das afinidades, da liberdade. Então, é um primeiro ensejo. Não muda, a gente não muda a vida de uma hora para outra. Mas se a gente também não reconhece os pontos que queremos mudar, eles nunca vão ser passíveis de mudança. Então, começa olhando para as pessoas que você conhece e de repente você se depara de que você não tem ninguém. Poxa vida, está na hora de se mobilizar e se abrir um pouco mais e conversa com um e conversa com o outro, manda uma mensagem, sabe? Não
tem nada de errado nisso. Chama alguém para comer uma pizza lá na sua casa, para fazer uma salada, sei lá o que você gosta de fazer. A pessoa vai ficar feliz só. Ultimamente as coisas não andam muito simples na vida social. Então certamente alguém vai se alegrar muito do seu convite. E fique aberto, né? E repita. Para criar vínculo é importante que haja uma repetição. Então vamos lá, coragem, boa vontade, se entusiasme, porque vai fazer toda a diferença. Então é isso por hoje, até logo.